Iniciando a gravação. Pessoal, a aulinha passada foi a aula 18, né? Só relembrando aí. Deixa eu estar aqui embaixo. Aula 18. Né? Nós vimos aí sumário automático, como que é feito. Vocês fizeram um exercíciozinho. E hoje aí nós vamos, né, para uma nova ferramenta chamada LibreOffice, tá? Pessoal, às vezes vocês podem se perguntar aí, professora, por que aprender LibreOffice? Pessoal, em muitos órgãos públicos se utiliza o LibreOffice e não o Word, tá? Por quê? Primeiro, pelo fato dele ser gratuito, tá? Ele é gratuito, ou seja, não precisa pagar ali os direitos pra galera por... É só o meu que tá travando? Pessoal, dá uma olhadinha aí. A Ana Beatriz falou que tá travando dela. Vê se é só pra ela. Se tá todo mundo de boa aí. Aqui o microfone tá tudo certinho aqui no meu. A galera que tá aí, dá um feedback aí pra gente ver se é só da Ana Beatriz ou se de todo mundo tá travando. Vitória falou que tá de boa o dela e o restante da galera. Maria Luísa tá travando um pouco, Matheus tá de boa. Agora voltou. Rapaz, às vezes pode ser internet, como tá chovendo também, ela dá aquela velha oscilada, tá? Mas se bugar aí, você pede que eu repito, se falhar na hora que dá explicação importante aí, beleza? Então, voltando, pessoal, o LibreOffice ele é usado muito nos órgãos públicos, ou seja, se você for estagiar em um ministério da vida, provavelmente você vai dar de cara com o LibreOffice lá, principalmente pelo fato dele ser gratuito, né? Nós sabemos que para usar o Microsoft aí, né, o pacote da Microsoft no computador, nós temos que pagar os direitos autorais por ele, né? E o LibreOffice não, nós vamos ver que ele é um open source, né? Nós vamos ver o que significa aí durante a aula, tá? Então, a aulinha de hoje, vamos para a nossa 19ª aula com o tema LibreOffice, tá? Quem é esse LibreOffice aí, tá? Vamos lá, mais aqui, LibreOffice salva pobre. Com certeza, Yuri, tá? Só por ser 0800 já dá um help aí, uma mão na roda, tá? O LibreOffice ele é um pacote de programas para uso profissional ou pessoal. O LibreOffice ele lembra muito o pacote Office, né? O que nós temos aí no pacote Office? Nós temos Excel, PowerPoint, Access, Word. No LibreOffice nós vamos ter as ferramentas bem similares a eles, né? Como o Calc, como o Write, que nós vamos ver aqui. Eu vou fazer bem essa comparação para vocês entenderem aí o LibreOffice, tá? Para a gente começar no conceito, nós temos que entender que o LibreOffice é um software open source, ou seja, é um software de código livre, por isso, né, que ele é gratuito, tá? O termo aí open source vem do inglês, que significa código aberto, né? Isso diz respeito ao código-fonte de um software que pode ser adaptado para diferentes fins, tá? Então, como ele é um código livre, algumas pessoas vão lá, alguns usuários, programadores vão lá, melhoram e compartilham aí desse link, tá? Desse software de forma gratuita. Nós não pagamos para usar ele, tá? E é muito bom mesmo. O pessoal tinha uma visão muito errônea que o LibreOffice ele era apenas para quem tinha Linux, né? A princípio foi, pessoal, de fato foi. Tá, galera, que ele foi baseado aí pra galera que tinha Linux, porém hoje em dia a coisa se tornou tão vamos dizer assim, tão mais comum que tem para Windows, tem para macOS, tem para o Linux, tá? Ele era BR Office antes de se tornar LibreOffice, tá? Mas ele tem todas as aplicações de escritório, tá? E sem custo para o utilizador, essa que é a jogada, tá? Por isso você não vai ver ali na loja nem venda e nem publicidade do LibreOffice. Ele não tem propagandas aí. Justamente por isso, por se tratar de um aplicativo, de um conjunto de ferramentas
sem custo nenhum. Professora, eu não tenho Word em casa, eu posso instalar o LibreOffice? Pode, eu vou mostrar como é o site, vou mostrar como é que faz a instalação, tá? E vocês vão ver que ele é bem parecido mesmo aí com o Word, tá? Aqui é o símbolozinho, tá? Aí para vocês conhecerem LibreOffice, né? Que é a cara do LibreOffice, tá? Opa, fez foi voltar. LibreOffice versus Microsoft Office, tá? Quais são os seus correspondentes? Ó, o processador de texto é o Write pro LibreOffice, que equivale ao Word aí no Microsoft Office. O que vai mudar aqui, ó? No Word, ele vai salvar o arquivo como .doc ou .docx. No LibreOffice, ele vai ser salvo como ODT. Esse é o formato. Por isso que às vezes o pessoal fica ainda com o pé atrás na hora da instalação do Write, porque o formato original dele é ODT. Pessoal, mas nada a ver dentro da hora que você vai salvar o arquivo do Write, a gente vai ver isso depois, você vai lá e coloca ele para salvar como Word, como PDF, tá? Não tem problema. Claro que se você esquecer e salvar como ODT, chegar na escola para apresentar o trabalho e lá não tiver LibreOffice, não vai abrir. Mas só ter esse cuidado na hora de salvar com arquivo aí comum, que é o Word ou PDF, tá? Folha de cálculo, nós temos o LibreOffice Calc, né? Aqui no Microsoft nós temos o Excel. As apresentações eletrônicas no LibreOffice é o Impress, no Microsoft Office é o PowerPoint. O banco de dados, aqui nós temos o Base no LibreOffice e o Access no Microsoft Office. Desenhos vetoriais, nós temos o Draw. No Microsoft Office nós temos o Vision. Pessoal, e aqui no Draw a gente consegue fazer artes equivalentes ao Photoshop e ao CorelDRAW, tá? A gente consegue muito recurso que tem nessas ferramentas para trabalhar com desenhos vetoriais aqui, tá? Ainda temos uma ferramenta que não tem na Microsoft, que é o desenho de equações matemáticas. Se você precisar criar equações matemáticas aí para um trabalho ou algo do tipo, o Math, né? Math, sei lá como é que pronuncia aí, mas vem aqui a abreviação de matemática em inglês, tem para o LibreOffice também, tá? E onde vocês podem baixar? Pessoal, nesse link aqui, o slide está lá, né, no sala de aula, vai bastar vocês clicarem aqui em cima, ó, que ele vai abrir a página do LibreOffice oficial. Essa é oficial, tá? Cuidado aí se vocês forem baixar fora da oficial. Como que vai fazer para baixar? Vocês vão clicar aqui, ó, escolhe o seu sistema operacional. Ah, é o Windows 32 bits, 64 bits, é Linux. Professora, eu não sei qual é o meu Windows, como que eu faço? Se você não sabe qual é o seu sistema operacional, se é 32 ou 64, você vem aqui no Digite, ou se for no outro Windows, no Windows 7, painel de controle aí, tá? Mas se for o Windows 7, você entra mais fácil. Só que, ó, painel de controle, entrando aqui no painel, vamos aqui em sistema. E aqui ele aparece para mim, ó, sistema operacional de 64 bits. Então aqui na hora de eu baixar o meu LibreOffice, eu vou deixar a opção 64 bits. Vocês vão clicar em baixar. Ele vai gerar aqui embaixo, tá? Pronto. No meu caso aqui, ele mostrou o seguinte... por motivo de segurança ele não vai fazer. Não, eu quero manter o meu arquivo, tá? Então venho aqui em manter, ele vai baixar aí o meu LibreOffice, tá? Ele vai baixar aqui, eu já tenho baixado, se eu não excluir aqui, peraí. Se eu não excluir, ele tá aqui. Aqui, ó, LibreOffice 7.1. A instalação é fácil, pessoal. Terminou de baixar, não é tão grande, é 302 megas, tá? Vem aqui em executar e vai seguindo aqui as próximas etapas, tá? Calculando o requisito de espaço, provavelmente o meu vai dar erro porque eu já tenho instalado. Reparar ou remover, tá vendo? Ele vai aparecer reparar ou remover.
Modificar, reparar ou remover. Eu não quero nenhum desses, mas aqui para vocês vai aparecer instalar. É só ir seguindo os passo a passos aqui que não tem erro, tá? Então podem baixar, é bem tranquilo. Mateus, volta junto com a escola de vocês, tá? Quando o governador liberar, a gente volta. Queremos que seja esse ano, né? Porque tá ruim essas aulas online aí, né? Eu gosto de ver o rostinho de vocês aqui. Mas estamos dependendo dele, tá? Quando a da sua escola voltar presencial, a gente volta também. A gente pega o embalo. E faz a instalação, tá? Cancelar a instalação sim, porque o meu já tem instalado, tá? De vocês vão finalizar a instalação. Então é um processo bem rápido e simples, tá? Não tem segredo aí. Tá? Então é só acessar aqui e baixar, fazer o download aí de vocês, tá? Aqui tem um link lá da página, a imagenzinha da página que eu já deixei aí no esquema. Tá, então nosso pacote aqui, ó, são todas as ferramentas que nós vamos falar um pouco dela agora, tá? O LibreOffice, ele surgiu aí como uma ramificação, né, do StarOffice 5.1, tá? E OpenOffice.org, ou seja, é bem antigo, ó, desde 1999, tem 20 anos no mercado aí, ele vem se adaptando a essas novas tendências, tá? Então aqui ele é composto, né, eu já citei lá em cima, mas só recapitulando, o Write, que é o editor de texto, o Calc, que é planilha, Impress, que é apresentação, o Draw, que é desenho, Mat, que é matemática, tá? E o nosso último aí, deixa eu ver qual que tá faltando que não dá pra ver, é o Base, que é o banco de dados aí, tá? Começando pelo Write, que é o editor de texto, tá? Ele é um processador de texto da suíte, semelhante ao Word, presente na suíte de escritório Microsoft Office, tá? Então ele está na mesma plataforma e a gente consegue aqui acessar. Essa aqui é a telinha dele, ó. A tela inicial é bem parecida, tá vendo? Nós temos as réguas, as fontes, os mesmos menus, inserir tabela. Muda o quê? Algumas ferramentas, alguns atalhos, a localização, o nome, algumas coisinhas assim, tá? Mas a princípio, a parte principal, a parte base é a mesma, tá? No Calc, que é a planilha, né? Quem já trabalhou aí com Excel, né? Provavelmente deva ser um módulo de vocês, o próximo módulo aí, tá? Deve ser o Office 2, para falar de planilhas, tá? Então a gente consegue utilizar ela, né? E conseguimos aqui abrir, pessoal, ó, por exemplo, os arquivos do planilha, do Microsoft Office, a gente consegue abrir com planilha, mas os arquivos salvos originalmente pelo planilha não são abertos no Microsoft Office original, só se você salvar convertendo lá, tá? Olha aqui, ele é bem parecido com o Excel, tá? Quem já abriu o Excel, trabalha com células, com colunas, com fórmulas, tá? Então eu gosto de usar ele, não sei se é porque eu sou adepta do Linux, mas eu gosto muito de usar aí essas duas ferramentas, tá? O Impress, ou Impress, né? Que é de apresentação, ele é que corresponde aí ao nosso PowerPoint, tá? Na interface dele a gente consegue exibir apresentações de slide, tá? Igual o Google Documentos, né? Igual o Prezi que a gente viu, é o Impress, só que ele funciona aí, né? Ele funciona dentro do nosso computador, instalado aí na nossa máquina, tá? Ó, ele é bem parecido com o PowerPoint, tá? Ele é bem semelhante às funções, tá? O Draw é um editor de desenho, como eu falei, ele serve para fazer aí bastante coisa. Além dos desenhos simples que tem no Paint aí, nós conseguimos fazer grandes produções como fosse um Photoshop da vida, um CorelDRAW da vida, tá? A gente consegue trabalhar aí com grandes ilustrações, tá? Aqui nós temos as ferramentas, né? Tem o GIMP ainda, que é bem vinculado ao desenho e ao LibreOffice, né? Que é uma ferramenta gratuita também de vetorização, tá? Depois vocês vão trabalhar com ele aí mais para frente. O Mat, que é o editor de fórmulas, né? Precisando de uma ferramenta prática para gerar fórmula, a solução está aí no LibreOffice. É possível personalizar o estilo entre funções, operadores, binários,
né? E por aí vai. Essas coisinhas aqui tudo é mais complicado de fazer nos editores de texto, por isso que o LibreOffice tem uma ferramenta específica para ele, tá? Olha que bacana isso daí, tá? Então aqui a gente consegue fazer, ó, as edições, divisão, maior que, menor que, dividido, multiplicação, números binários e por aí vai, tá? Tem muita opção mesmo. Então quem quiser instalar aí no computador, pode instalar, que é uma ferramenta bem robusta, tá? Dentro da nossa base aí também temos o banco de dados, né? É como se fosse o Axis. O que ele faz? Ele é um software que consegue fazer armazenamento de dados para ser exportados, né, para outros aplicativos. Né? Então é um banco de dados muito bacana para se usar na criação de páginas, na criação de documentos, né, na criação de outros softwares até, tá? Dentro dessa base de dados nós guardamos uma grande gama aí de informação, tá? Então podemos criar tabelas, consulta, formulário e por aí vai, tá? Deixa eu abrir agora aqui para vocês, né? Espera aí que a gente vai lá pro exercício. Aqui, ó, LibreOffice Write. Vamos abrir ele aqui para vocês darem uma olhada nele. Tá aqui para a gente conhecer essa ferramenta. A aula que vem nós vamos trabalhar com algumas formatações dele. Mas aqui, pessoal, se vocês repararem, é muito parecido, tá? Aqui, se a gente digitar um texto qualquer, ó, né, a gente já seleciona, já vem aqui, muda as fontes, ó, igual a gente faz no Microsoft Office ou no Google, né, no Google Documentos, que a gente consegue fazer a mudança. Aqui a gente aumenta o tamanho da letra, negrito, itálico, sublinhado, subscrito, né, ó, taxado aí, tá? Então aqui a gente consegue fazer as mesmas formatações. Questão dos números aqui, ó, vou botar 20, a gente consegue fazer ele potenciação, ó, 8, opa, peraí, deixa eu, 8, quero botar 8 ao quadrado, ó, eu venho com 2, seleciono aqui, ele vai lá em cima, né? Ou outros números que a gente tem aí, ó, 3, deixa eu botar o 3 e vou botar ele lá embaixo, né? Então aqui a gente já tem a ferramenta mais prática aqui. Nós temos limpar a formatação, igual a gente tinha no outro, cor da fonte, né? Que a gente consegue escolher a cor da fonte também, ó. Tá? Então são formatações bem parecidas. Cor de destaque, né? Os alinhamentos, o alinhamento ao centro, à esquerda, justificado. A parte de marcadores, tá? Numérico, recuo, né? Entrelinhas, espaço entre parágrafos, né? Nós podemos inserir aqui, ó, funções de desenho. A gente pode inserir aqui automaticamente um desenho dentro, tá? Deixa eu subir aqui que ele vai parar aqui embaixo, ó. Ele abre a barrinha que eu consigo botar formas dentro do meu texto, ó. Aqui eu consigo automaticamente só clicar que eu já consigo fazer alteração. Caixa de texto explicativo, né? Fluxograma, tá? Caixa de texto. Então aqui a gente tem praticamente a mesma função aí, tá? Do nosso Word e do Google Documentos, tá? Depois a gente vai trabalhar algumas outras coisinhas dentro dela aqui. Estilos, né? Aqui para fazer o sumário, ó, aqui a gente consegue fazer o sumário, tá? Tabelas, nós podemos trabalhar com tabelas, criar formulários com botões, caixas, tá? Etiquetas, tá? Nós temos aqui controle de figura, barra de navegação, tá? A gente pode criar aqui uma mini página da internet apenas no Word, tá? Uma página bem simples aí no Word, tá? Os erros de ortografia, macro, tá? Autocorreção, autotexto, opções aí da janela, tá? Entre alguns. Não vou salvar esse daqui.
né, abrir aqui o calque para vocês verem. O calque aqui, ó, pra gente trabalhar com funções, tá? Quem ainda não mexeu no Excel, também é uma ferramenta excelente. A gente consegue mexer com todas as funções, tá? A gente consegue fazer cálculos. Pessoal, se vocês aprenderem a pegar o Excel para fazer os cálculos de matemática de vocês da escola, cara, vocês estão, ó, estão nas nuvens, tá? Eu aprendi a pegar os cálculos muito complexos que eu tinha de eletrônica, né? Que a gente trabalhava com muitos números grandes, né? Com número pi, essas divisões, então dava muito número grande pra gente calcular capacitor, diodo, essas coisas. Eu joguei tudo a fórmula aqui dentro. Aqui você consegue jogar uma fórmula na equação de segundo grau? Consegue. E ele vai calcular aqui pra você sozinho. Só você colocar qual o valor que você quer que ele calcule. Eu quero que ele calcule a raiz quadrada do número tal. Ele vai calcular aqui pra você. Tá? Depois vocês aprenderem a usar isso aí, vocês vão uma mão na roda na aula de matemática, tá? Pra tirar as dúvidas, ver se você consegue fazer mesmo certinho aí. E mais nós temos aqui o LibreOffice, né? Aqui, ó, o LibreOffice Draw, que é o do desenho. Tá vendo que tudo ele abre rapidinho, não são programas pesados, tá? Tá? Então aqui a gente consegue, ó, trabalhar com formas. Cores aqui, a gente consegue fazer desenhos aí com as formas, né? Símbolos. Coraçãozinho aí pra você. Deixa eu colocar na coisinha vermelha bonitinha. Tá, estrelas. É aquela página de baixo que aparece lá no Write, né? Uma página de desenhos. Então, só que aqui tem mais ferramentas. Aqui a gente pode colocar mais transparente, ó. Pode colocar cor, tirar a cor. Ai, que bonitinho. Dá um coraçãozinho pra vocês aí também, tá? Então, esse aqui é o Draw de desenho do pacote do LibreOffice. Vamos ver mais aqui que nós temos as fórmulas matemáticas, né? Curiosidade aí pra vocês também, ó. Tá, então aqui nós temos várias formas. Ah, eu quero fazer operação de conjunto. Eu sei que vocês adoram matemática. Sei que é a paixão da vida de vocês. O LibreOffice tem e o Google Documentos também. Se tiver uma palavra diferente, você clica com direito lá, se eu não me engano, ele já faz a tradução, tá? Mas é um adianto. Para quem está fazendo curso de línguas, né? Já dá um help aí, já dá uma ajuda. Aqui, ó, você clica e você coloca o valor que você quer. 10. Ele já consegue fazer aí as suas divisões, ó. Parêntese, exemplos. Tá vendo que aqui vocês precisam entender um pouquinho mais aqui do inglês, ó. Mas olha só o tamanho da fórmula aí, né? Aqui vocês conseguem fazer. Não vou salvar. E o último aqui é o base. Aqui é o base. Tá? Não vou mexer nas configurações aqui não. Aqui a gente consegue fazer tabela. Ele tá pedindo para instalar o Java. Tá? Nessa máquina não tem o Java. Depois eu instalo. Mas aqui é a frente dele. Aqui a gente consegue fazer mini programas, tá, pessoal? Com o editor, com as tabelas, a gente consegue fazer mini programinhas aí muito bacana. Sem precisar entender daquele código todo de linguagem de programação, é que a gente consegue fazer pequenos programas. Claro que são programas leves, coisinha pouco. Se for
programa de larga escala, a gente não consegue criar com o Axis, mas ele serve como banco de dados aí, tá? Ó, hack, moço, né? É hack não, não é hack não. Isso aqui é bem tranquilo, tá? Não é hack não. Isso é só questão de programação mesmo, tá? Pessoal, e aqui na nossa atividade, tá? Tá tanto aí para 224 quanto para 223. Nosso exercício tá bem, ó, 3 já entregaram, já tá bem mamão com açúcar, tá? Nome completinho de vocês. O que significa Open Source? Quando o computador destravar, trava. Aí. Tá, o que corresponde ao PowerPoint, ao Word, ao Access, o Excel, você vai marcar aqui, tá? Então tá bem tranquilo o nosso exercício, é só de fixação mesmo, porque a hora que vem nós vamos mexer aí com as ferramentas mesmo, botar a mão na massa aí, beleza? Pessoal, vou parando a gravação, tá?